Recording in progress. Havendo o número legal, declaro aberta a 107ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada exclusivamente por videoconferência, e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há algum óbice quanto à aprovação. Não havendo, declaro aprovada a unanimidade. Passemos aos julgamentos. O primeiro processo é a prestação de contas anual número 0600-117-2024, origem Macapá, o relator juiz Normande Souza, foi retirada de pauta a pedido do relator. Há um outro processo, também o número 3 da pauta, embargo de declaração na prestação de contas eleitorais, número 601-284-2022, de relatoria do relator juiz Rivaldo Valente, que está com vista com o juiz Carlos Torque, também ele pediu para retirar de pauta. Então, em julgamento, o recurso eleitoral na representação número 0600-382-2024, ela é de Santana, o relator juiz Normande Souza, o recorrente é o José Roberto Afonso Pantoja, a doutora Amanda Lima Figueiredo inicialmente ia fazer sustentação oral, mas ela mandou comunicação desistindo da sustentação oral. E o requerido nesse processo é o Sebastião Ferreira da Rocha. Atuaram como vogais o juiz Rivaldo Valente, o juiz Anselmo Gonçalves e a juíza Tina Souza. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, doutora Sara, procuradora. Estes autos tratam sobre recurso eleitoral movido pelo senhor José Roberto Afonso Pantoja, candidato a prefeito no município de Santana nestas eleições que passaram, e é em desfavor de Sebastião Ferreira da Rocha, que é o Bala, né? Vulgo Bala, seu oponente no cargo majoritário nestas eleições de 2024. Isso em razão de um julgamento pela improcedência de representação eleitoral por conduta vedada a agente público. Narrou que em 17 de setembro de 2024, o recorrido publicou em seu perfil pessoal do Instagram um vídeo promovendo a reabertura da Praça Cívica de Santana. O vídeo apresentava frases que exaltam a obra, como, aspas, a Praça Cívica vai ser entregue ainda em setembro, para a juventude, para a criançada, para todo mundo em Santana, fecha aspas. Finalizando com o slogan de campanha do candidato Bala 11 é daqui para melhor. Eu vi o vídeo, é um vídeo onde mostra só o rosto aqui do candidato Bala, com um fundo desfocado, pode estar num ambiente de um quarto, de qualquer ambiente pequeno, e ao mesmo tempo que tira a imagem dele, aparece um drone, que é a imagem do drone, filmando a praça. É isso que passa enquanto esses dizeres vão rolando aí. Segundo o recorrente, o conteúdo do vídeo tem caráter eleitoreiro, já que associa a gestão pública com a candidatura de Bala Rocha, utilizando de uma obra para promover a imagem do candidato, uma obra pública, para promover a imagem do candidato e influenciar o eleitorado. O recorrente argumentou que o vídeo publicado caracteriza propaganda eleitoral disfarçada de propaganda institucional, o que é vedado pela legislação eleitoral, especialmente artigo 73, incisos 1, 2 e 6 da Lei das Eleições. Alegou que Bala Rocha utilizou a imagem da Praça Cívica, uma obra pública, para fins pessoais e eleitorais. A promoção da entrega da praça foi divulgada com intenções de atrair a simpatia dos eleitores e aumentar a visibilidade do candidato, ferindo a isonomia do pleito e a ética nas campanhas. Afirmou que o candidato recorrido utilizou a administração municipal para veicular uma mensagem política de sua gestão, apropriando-se de recursos e atos do poder público para promover sua reeleição,
prejudicando a igualdade entre os candidatos. Por tais motivos, pediu a reforma da sentença de primeiro grau, pedindo a aplicação de multa eleitoral e, conforme aplicável, a cassação do registro ou diploma do recorrido. A juíza da Sexta Zona Eleitoral de Santana julgou improcedente a representação, fundamentando que não foi caracterizada a conduta vedada. A decisão foi fundamentada na ausência de elementos que demonstrassem o uso de recursos públicos para custear a publicação ou qualquer outra ação que configurasse abuso do poder econômico ou político. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público Eleitoral, aqui representado pela Procuradora Regional Eleitoral, emitiu parecer manifestando-se pela manutenção da sentença de improcedência, com os seguintes argumentos. 1. A publicação do vídeo no perfil pessoal do candidato não constitui por si só uma violação à legislação eleitoral. O MPE enfatiza que, para a caracterização da conduta vedada, seria necessária a comprovação de que houve uso de recursos públicos na promoção ou custeio da propaganda, o que não foi demonstrado nos autos. 2. O TSE entende que é permitido a candidatos e gestores divulgarem suas realizações em redes sociais, desde que não haja utilização indevida de recursos ou bens públicos. 3. A publicação se limita a divulgar realizações de gestão e não apresenta evidências de desvio de finalidade ou uma intenção clara de burlar as regras eleitorais. De acordo com o MPE, não há indicação de que a postagem tenha utilizado recursos públicos, nem de que tenha havido participação do poder público em sua produção. Eu até peço desculpas à doutora Sara, que eu acabei esvaziando a fala dela aí, talvez, né? É o relatório, Excelência. Eu só quero confirmar, o doutor Rivaldo, é nesse processo que o senhor se declarou suspeito, doutor Rivaldo? Isso mesmo, presidente. Eu me declarei suspeito de atuar nesse processo. Perfeito. Então, eu faço a retificação que atuarão como vogais o juiz Anselmo Gonçalves Tina Souza. Então, eu passo a palavra à representante do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, considerando que o relatório do nobre relator foi muito pormenorizado em relação aos apontamentos do Ministério Público na matéria, o Ministério Público vai apenas reiterar os termos do parecer. Pois não. Eu devolvo a palavra ao ilustre relator. Sobre a admissibilidade, o recurso tempestivo, adequado, estão presentes os pressupostos legais exigidos, dele eu conheço. Eu pergunto se há alguma objeção ao conhecimento. Não há, Excelência, pode prosseguir. A controvérsia central reside na alegação de que o vídeo publicado no perfil pessoal, no Instagram, configuraria propaganda eleitoral disfarçada de propaganda institucional, que seria vedado pela legislação eleitoral. Entretanto, a legislação aplicável exige, para a configuração da conduta vedada, a comprovação de que os recursos ou bens públicos utilizados na produção ou divulgação do material fossem públicos. O artigo 73 da Lei das Eleições é claro em sua intenção de coibir o uso da máquina pública para beneficiar candidatos, mas exige que o ilícito esteja devidamente demonstrado, que não é o caso. Nesse sentido, eu trago aqui um julgado do TSE. Eu estou divulgando entre os colegas eu voto, eu penso que não é necessária essa leitura, mas é o RESP 0600-46744 de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. E isso restou explícito na sentença guerreada, que eu trago ao conhecimento o trecho seguinte. A divulgação da gestão do candidato na página pessoal dele, nas redes sociais, e sem evidência de que é realizada com o uso de recursos públicos, não demonstra irregularidade da conduta. Assim constou na sentença. Nos autos, realmente não há prova de que os recursos públicos foram utilizados na produção ou divulgação do vídeo. A publicação ocorreu em perfil pessoal, sem indicativos de participação de agentes públicos ou emprego de bens ou meios pertencentes à administração pública, tudo corretamente pontuado pelo MPE. O TSE tem entendido que, no contexto eleitoral, é permitido aos candidatos, especialmente aqueles que se ocupam de cargos de gestão, divulgar suas realizações em redes sociais pessoais, desde que não haja desvio de finalidade ou utilização de recursos. O vídeo em questão, embora contenha frases que exaltam a reabertura da obra, insere-se no limite da divulgação de atos de gestão.
Não se trata de publicidade institucional promovida pela administração municipal, mas sim de uma manifestação pessoal do candidato, conforme demonstrado nos autos. Não há imagens do candidato em inauguração, tendo somente feito menção futura ao evento. A simples menção a uma realização do governo sem comprovação de uso indevido de recursos públicos ou desvio de finalidade não configura infração eleitoral. O recorrente imputou ao recorrido as condutas descritas no artigo 73, incisos 1, que é a proibição de cessão de imóveis ou imóveis públicos. Isso não ficou provado. 2, proibição de utilização de materiais ou serviços custeados pelo erário. E proibição de propaganda institucional dos atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos órgãos públicos, salvo grave e urgente caso de necessidade pública. Contudo, na mídia guerreada, não há caracterização de quaisquer das vedações. Não houve utilização de imóvel ou imóvel público, apenas se utilizou das imagens de um espaço de uso comum. Não se utilizou de pessoas, materiais ou serviços oriundos da coisa pública, assim como não restou caracterizada a propaganda institucional. A igualdade entre os candidatos é um princípio fundamental no processo eleitoral. Todavia, a caracterização de abuso de poder político ou econômico requer a presença de elementos concretos que demonstrem a prática ilícita e o desequilíbrio do pleito, o que eu entendo não ocorreu no caso. Então, diante do exposto, na esteira do entendimento também do Ministério Público Eleitoral, eu voto pelo desprovimento do recurso interposto por José Roberto, mantendo a sentença de improcedência que foi proferida lá pela juíza da 6ª Zona Eleitoral de Santana. É assim que eu voto, excelência. Juiz Carlos Torque. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Como não há mais processos a serem julgados, eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos e de todas e os convocando e as convocando para a próxima sessão. Muito obrigado.